Muito bem, Shalom, Shalom Lekulan, Shabbat Shalom para todos na paz de Yeshua HaMashiach. Vamos dar início a uma reflexão sobre a Kabbalah de Efésios 6, o capacete da salvação. E termos uma mente protegida, um cérebro protegido, o hemisfério direito, e traz alusão a Hesed, que é uma das 10 sefirot da árvore da vida, e a Gevurah, que é o lado esquerdo, que traz também alusão a uma das sefirot da árvore da vida, Gevurah. Eu quero falar sobre o capacete da salvação, o capacete da Yeshua. Efésios 6, o versículo 15. Efésios, Perek 6, Perek é capítulo, e o Passuk, na verdade é o Passuk 17, é o versículo 17. Vamos fazermos uma análise ecristurística no livro de Efésios capítulo 6, versículo 17. Como proteger a mente? Vamos lá então. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou aqui retornar a alguns passuquinhos, alguns versículos e ler Efésios 6, 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas de Satã. Mas eu quero focar apenas no Passuk 17. Eu vou ler agora o Passuk 17 no aramaico arcaico, que diz assim: E pegue o Kovar HaYeshua. Kovar HaYeshua significa capacete da salvação. E o Herev de Ruach HaKodesh, que é o Divar Hashem, a espada do Espírito. A espada aqui traz alusão à Torá, a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 10, se não me falha a memória, diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e a kavaná, a intenção do coração. Então, como proteger a nossa mente? Como proteger a nossa mente em dias maus? Vamos começar então. Eu quero fazer uma análise aqui do capítulo 6 e eu vou aplicar essa reflexão no final e explicando sobre a Kabbalah do capacete da salvação, a Kabbalah de Efésios 6. Bom, alguns teólogos ensinam que o capítulo 6 é representado como a armadura romana. Vocês podem ver na foto na tela aí. Embora a armadura dos cruzados tenha datado Paulo após o milênio, é uma pergunta válida de Paulo, se ele estava se referindo à armadura romana como uma metáfora visual para o seu público. No entanto, Roma era o arqui-inimigo de Israel, tanto físico como espiritual. As armaduras dos soldados romanos eram dedicadas a seus deuses pagãos, e Paulo não era romano, embora ele tinha cidadania judaica e romana, só que Paulo ele é um judeu, ou seja, ele era um Yahudim, e como judeu, qualquer judeu que lê Efésios 6, se ler com as lentes da Torá, pode extrair
coisas da Torá, minúcias da Torá, em Efésios capítulo 6 e o versículo 10, diferente, a partir do versículo 10, diferente dos teólogos que visualizam uma armadura romana a partir do capítulo 6 do versículo 10. Eu vou falar sobre o capacete da Yeshua, que é o capacete da salvação. Paulo, ele era judeu e ele jamais usaria uma tipologia às armaduras romanas para trazer uma aplicabilidade da armadura de Deus. Bom, quando falamos de capacete, tudo tem que ter base da Torá. A Torá, para quem não sabe, é os 5 primeiros livros da Bíblia, de Sefer Bereshit a Sefer Devarim, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio. Há pessoas que dizem 10 mandamentos, só que são 613 mandamentos, 613 mitzvot. Ou seja, o Novo Testamento, que a Brit Hadashah, tem base de Torá. Se o Novo Testamento não tivesse base de Torá, jamais existiria o assim chamado Novo Testamento. Até porque quem deu esse nome ao assim chamado Novo Testamento, e assim chamado a Nova Aliança, foi o bispo Tarcião, que não tinha muita familiaridade com os judeus. E ele queria tirar toda a essência da Torá, tirar a roupagem judaica de Jesus, dos apóstolos, dos evangelhos. Então o que ele faz? Novo Testamento. Então quando isso vem na mente do evangélico, Novo Testamento, então acabou a lei, acabou os mandamentos. Não, esse mundo ele é regido por leis divinas e por leis humanas. Refiro-me a deputados que criam leis, enfim, não vamos entrar aqui em assunto de política, mas eu quero falar sobre o capacete do Espírito. Com base da Torá, eu vou ler sobre o capacete do Espírito na Torá. O que é o capacete da salvação, melhor dizendo? O capacete da salvação da Yeshua, baseando-me na Torá. Simples. Quando o judeu fala assim, peraí, capacete da Yeshua, da salvação. Ah, o tefilim, que os judeus usam no braço esquerdo e aqui, ó, na fronte, na testa. Veja na foto aí um judeu em Arrodim usando um tefilim. É isso que Paulo estava querendo passar para os judeus daquela época e hoje para nós. O capacete da salvação. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 diz assim: ateás a sua mão, o braço e a mão, com um sinal, e põe-as na parte frontal da cabeça, rosh, cabeça, e volta da sua testa. Ok, tá aí. É isso que Paulo quis dizer. O capacete da Yeshua. Ó, tefilim. Tefilim. Vamos entender o que é o tefilim. Bom, a Torá diz o seguinte: estará sempre sobre a tua testa de Arão. Sefer Shemot 28, 38. Números 28, 38. Querendo dizer que a sua mente, olha só, o capacete da salvação, que a sua mente não poderia se distrair dele. Dele quem? Do Eterno. Então, com o tefilim, que eu li aqui no capítulo 6, versículo de número 8, de Devarim, o tefilim, o qual contém o nome do sagrado, o nome do divino, muitas vezes tanto mais. Portanto, ele se mantém totalmente consciente dele.
O que o Eterno está falando aqui? A Cabalá de Efésios 6. Que quando um Yahudim, um judeu, ele usa um tefilim para fazer ali suas tefilot, suas rezas, suas orações, até porque no dia de Shabat nenhum judeu pode usar o tefilim, só no meio da semana. É para lembrar ou ter em sua mente para não poder se distrair e tirar sua mente do sagrado, do divino. É isso que Paulo quer dizer. Então Paulo estava se baseando na Torá, em Efésios 6, falando o seguinte: olha, vocês, tomai o capacete da Yeshua, e pegue o Kovará e a Yeshua, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Torá, que traz alusão à Torá. Eu já li aqui Deuteronômio 8, versículo 6, que diz: amarrarás estas palavras, em uma linguagem mais arcaica, como um sinal em sua mão. Aquela caixinha que tem aqui na testa contém a Torá, contém alguns passuquim da Torá. E deixe-as ser um emblema no centro de sua cabeça, o capacete da Yeshua. A palavra testa no hebraico significa metzah, que é o local onde o tefilim é colocado na cabeça e é posicionado, pois brilha a luz celestial da Sefirá e de Netzah. É por esta razão que a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, que marcará a testa, a fronte dos tzadikim, do justo, na era messiânica. Já estamos na era messiânica. Pois Tav é a letra finalizadora, a palavra Emet, verdade, e o selo maior de Deus no mundo. Significa Torá, querendo dizer a marca finalizadora da sua criação. Além disso, a marca do Tav inicia, sim, os nomes dos toques do shofar, ou seja, teruá, tequiá, trombeta, os quais sinalizam o atributo divino de Netzah. Portanto, o sinal final na testa, na fronte, é o sinal da vitória de Deus contra as forças da pilote, das cascas, quando somente a verdade impera no mundo. Olha o que Paulo está escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. A nossa mente, o nosso cérebro tem que estar ligado com o Eterno, com a Kadosh Baruch Hu, 24 horas. Que o Tav, que é a marca final dos tzadikim, que marcará a testa dos tzadikim na era do Mashiach. Estamos já na era do Mashiach. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês têm que tomar o capacete da Yeshua, proteger a mente de vocês. E o mundo é cheio de distrações. As coisas concretas tentam nos distrair, nossa mente do Eterno, as preocupações mundanas, dívidas e etc., relacionamento. Isso tudo são distrações para fazer com que a nossa mente se desvincule do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu. Por isso que Paulo está dizendo: tomai, pois, o capacete da Yeshua. O capacete da Yeshua. Vamos continuar aqui. Por que esse capacete? Paulo está usando esse capacete. Para quê? Para quê? Ele está falando aqui sobre batalha espiritual, uma guerra espiritual. Quando nós entramos em uma guerra espiritual, tá? Espiritual.
quando vamos guerrear contra o nosso inimigo, que é o Yetzirará. Nós somos nossos inimigos. E o Yetzirará, a má inclinação, uma guerra que somente pode ser vitoriosa com a iluminação da sua Rokima. Rokima é sabedoria, que Manai Sefirot da vida também. Assim como está escrito, lute a guerra. Guerra espiritual, para que o YouTube venha entender, para não achar que estou falando aqui de guerra aqui, física, tá? Tá bom, YouTube? É guerra espiritual, tá bom? E através de muitos conselhos trará vitória. Mishlei, que é Provérbios 24:6. Aqui está as artimanhas, que representam a Rokima, a sabedoria necessária para vencer inimigos enganosos. Inimigos enganosos quer dizer que traz alusão a nós mesmo. O Yetzirará, a inclinação do mal. Entendeu? Porque, olha só, o tefilim, o capacete, representa e atua de fato, acendendo como um sinal de vitória contra os juízos severos. Assim como uma conquista hebraico, notzer ha, da pessoa que adoça esses julgamentos celestiais, pois conquistou a sabedoria e ganhou iluminação, conhecimento. Quando a pessoa ela toma o capacete da salvação, protegendo a mente contra o Yetzirará. O que é o Yetzirará? O Yetzirará, ele fica na sua mente dizendo: não perdoa, não ama, não se arrepende, não faz teshuvá, não faz tefilá, não estude Torá, não estude Bíblia, faça as coisas do jeito que é para fazer, sem orientação divina. O Yetzirará fica bombardeando nossa mente: não perdoa, faz amanhã, 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 amanhã e amanhã. E a pergunta que eu faço é: e se não houver o amanhã? Então tomai o capacete da Yeshua para proteger a mente contra os ataques satânicos de Hassatã e contra o Yetzirará. Fazendo assim, vamos adquirir Rokima, sabedoria, e a nossa mente vai estar protegida contra os ataques satânicos. É isso que Paulo está dizendo em Efésios, capítulo número 6. Senhoras e senhores, proteja a sua mente, hemisfério esquerdo, hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da fala, em que a pessoa fala mais do que pensa. O hemisfério direito é onde a pessoa pensa antes de falar. Então, antes de você fazer alguma coisa, pense, use essa sefirot da Cabala. O hemisfério direito, que é a Hesed. Pense antes de fazer, não tome decisões precipitadas. Pense. Paulo está dizendo: vocês têm que proteger a mente de vocês com o capacete da Yeshua, da salvação. Para finalizar aqui, uma hora eu vou fazer uma live aqui no canal para nós fazermos um estudo completo sobre Efésios 6. É o capacete da salvação. Olha só. Uma das coisas que o Yetzirará quer dominar, agora para finalizar, é o seguinte: a doença da servidão. O Hassatã, o Yetzirará, quer embutir em nossa mente que nós somos escravos do pecado e escravos desse mundo. Olha só. A doença da servidão. Por assim dizer, manifestar-se, melhor dizendo, no estado psicológico no qual a pessoa se mantém escrava, mesmo diante da liberdade. A doença da servidão. Você é livre, mas a sua mente, é presa. A pessoa se torna escrava da mente, mesmo diante da liberdade.
Por quê? O estado psicológico em que a pessoa se mantém escrava de si mesmo, de seus pensamentos negativos, de suas preocupações, faz com que a pessoa se torne escravo do Yetzirah. Então, o que nós temos que fazer? Usarmos o capacete da Yeshua, proteger a nossa mente. Mesmo que diante das adversidades que enfrentamos, temos que estar com nossa mente, com o nosso cérebro sempre voltado para Hakadosh, para o bendito seja o nome dele. Paulo, ele mesmo disse, andai no Espírito. Andai no Espírito. Que temos que ter a mente de Mashiach, a mente do Messias. Continuando, para encerrarmos aqui. Milagres de sua liberdade física, emocional, intelectual e espiritual acontecem. Só que mesmo assim, a pessoa se torna escrava da sua mente. E essa doença se espalha na pessoa que não tem emuná, que não tem fé, e que apenas reconhece o valor temporário das falsidades, tolices deste mundo. O mundo das mentiras, sheker e ilusões passageiras, as quais tentam fortemente nos desviar da avodá de Hashem, do serviço de Deus e, portanto, da liberdade eterna. Como eu já expliquei, o tefilim da cabeça é posicionado e atua em uma região muito especial, muito superior, pois esta é a região da testa, acima dos olhos, da percepção, da consciência, tão necessárias para o entendimento da arte, do Hazade Mehemunata, o segredo da fé. Ou seja, você quer vencer o Yetzirah que fica bombardeando sua mente? Use o hemisfério direito mais que o esquerdo. Use a Hesed, pense antes de você falar. Tem pessoas que falam demais. Quando a pessoa vai perceber, ela cometeu equívocos e ela falou, poxa, eu falei e mais do que pensei. O capacete da Yeshua e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Torá. Duas ferramentas, capacete, espada. Torá. Tefilim, ou tefilá, oração. Para finalizar, o segredo para mantermos uma mente protegida é a oração, que é o capacete do Espírito, e a Torá, que é a palavra do Eterno. Eu vou encerrar por aqui, que Deus ele venha abençoar a sua vida, que você venha pensar antes de você agir, que você venha usar as Sefirot, Hesed, Daat, Hokmah, Keter, para você alinhar e nivelar a sua mente com oração, com tefilá e com a palavra, que é a Torá, palavra de Deus. Vou ficando por aqui, Deus vos abençoe e Ganzula Tová, tudo é para o bem.